Vamos então iniciar a nossa reflexão de hoje. E o tema que eu considerei bastante interessante da gente estudar é a obra No Mundo Maior, de André Luiz, pela Mediunidade de Chico. Ela é a quinta obra da série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. Então, a primeira, como a gente sabe, é Nosso Lar e assim por diante. É quando ele já está mais adaptado no plano espiritual e vai trazer para a gente mais informações sobre suas experiências no astral. Esse livro, ele basicamente é uma coletânea de vários casos que André Luiz, na companhia de seu instrutor ali, Calderaro, eles vão acompanhando, e são casos relacionados a desequilíbrios psíquicos, os mais variados. E eu, para não falar de todos, eu peguei os principais, que eu considerei os que são mais ricos, assim, aprendizado, que são 4 casos, mas a obra, ela traz outros casos que eles estudam. A história, ela se inicia com André Luiz, na companhia de Calderaro. Eles saem lá da cidade de Nosso Lar em direção a uma zona espiritual mais próxima à crosta terrestre, onde eles encontrariam um espírito de elevada estirpe, né, de muita luz, que era o espírito de Eusébio. Eusébio, ele coordenava uma importante instituição de auxílio nessa zona intermediária do plano espiritual. E ele orientava, né, muitos espíritos que estavam ainda encarnados e durante o desdobramento do sono compareciam ali às preleções que ele fazia, e outros recém-libertos da matéria. Então eles chegam num parque onde se aglomeravam cerca de 1.200 pessoas, a maioria delas encarnadas em desdobramento, para assistir essa palestra de Eusébio. E grande parte desses irmãos ali eram estudantes do espiritualismo, entre outras filosofias afins. André Luiz descreve toda aquela cena, né, a prece que Eusébio faz e toda a emotividade daquele encontro. E ao final, ele encontra-se com Eusébio, juntamente com Calderaro, e Eusébio designa que André Luiz iria compor a equipe de Calderaro para o socorro nessas atividades na próxima crosta ali. E aí a gente adentra o primeiro caso 1 ali, que é entre Camilo e Pedro. Esse caso, André Luiz, junto de Calderaro, eles adentram um hospital, e lá eles se deparam com esse processo obsessivo. E Calderaro vai explicar que o verdugo Camilo, ele já estava desencarnado, no caso, e ele fora morto por Pedro há 20 anos atrás. Então a gente tem um desencarnado, que é Camilo, e um encarnado, que é Pedro. E essa trama de ódio, ela se dá em virtude... acho que deu algum probleminha no som. Acho que deu algum problema no cabo aqui. Ou na bateria também, pode ser. Deve ser aqui? Não, ele está no... o microfone parou de funcionar. Senão eu vou sem microfone mesmo. Acho que pode ser a bateria dele. Porque aqui tá tudo ligado. Eu desliguei o computador, será que tem problema? Oi. Acho que não. Conecta no seu. Põe aqui, vamos ver. Não. Acho que acabou a bateria mesmo. Bom, acabou a bateria do microfone. Vamos tentar fazer aqui sem o microfone. Tá funcionando. Bom, e essa trama de ódio, né, entre Camilo e Pedro, ela acontece num contexto de trabalho, né, vamos dizer assim. O que
E nesse caso, né, Pedro, ele era agora voltou. Oi. Bom, e nesse caso, Pedro, ele era um funcionário de Camilo. Ele entrou ali ainda na infância, ali a trabalhar no armazém de Camilo. E ele atinge a maioridade prestando serviço para esse senhor. E chegando um certo período, ele passa a exigir pagamentos devidos desse passado dele. O patrão, no caso Camilo, se nega a pagar isso, e numa discussão acalorada, o que acontece é que Pedro, ele acaba matando o patrão Camilo e rouba os pertences que haviam no cofre, o dinheiro que havia no cofre. E como Pedro, ele era muito próximo ali da família, ninguém desconfia dele nesse ato. E ele carrega, né, ele auxilia nas investigações ali, não há nenhuma suspeita para com ele. E ele segue a vida dele, assim como se nada houvesse acontecido. Mas, no mundo invisível, né, eis que Camilo, ele começa a sua vingança ali, se aproximando desse indivíduo e exigindo, né, essa questão do passado deles. E André Luiz descreve assim o processo obsessivo. Abatido e pálido, mantinha-se ele unido à deplorável entidade do nosso plano. Pareciam visceralmente jungidos um ao outro, tal abundância de fios tenuíssimos que mutuamente os entrelaçavam, desde o tórax à cabeça, pelo que se me afiguram dois prisioneiros de uma rede fluídica. Pensamentos de um deles com certeza viveriam no cérebro do outro. Comoções e sentimentos seriam permutados entre ambos com matemática precisão. Então o que a gente entende aqui, né? Que eles estavam num processo mutualístico ali de troca energética tão intensa que o que um pensava era o que o outro pensava e vice-versa. Então, apesar de serem duas criaturas, né, dois seres, o processo obsessivo acabou tornando eles praticamente um ser só, haja vista toda essa rede fluídica entremeada nesse psiquismo de ambos. E aqui, diante desse caso que André Luiz nos descreve, Calderaro aproveita esse exemplo para tecer importantes informações sobre a casa mental, que é a nossa consciência, né, como que ela está estruturada. Ele diz assim que ambos traziam o cérebro intoxicado e que eles rolaram de um terceiro andar dessa casa mental, onde situamos as concepções superiores, e entregaram-se ao relaxamento da vontade. Deixaram de acolher-se no segundo andar, que é o segundo patamar dessa casa mental, sede do esforço próprio, perdendo valiosa oportunidade de reerguer, e caíram na esfera dos impulsos instintivos, onde arquivam as experiências da animalidade anterior. Então, o que Calderaro traz para nós aqui, que é de grande valia a gente comentar? Que a nossa consciência está distribuída, dividida em três partes principais, né? A primeira delas é a residência de nossos impulsos automáticos, né? E é o nosso hábito, o automatismo, ou seja, todas as experiências do nosso passado que a gente reproduz de forma instantânea, sem muita consciência, dizem respeito a esse primeiro andar, que seria o nosso subconsciente, o passado. Então, se trazemos condicionamentos ruins acumulados ao longo de vidas pregressas e mesmo dessas, esse será o nosso modus operandi, que seria esse primeiro andar. Ou seja, se eu sou muito reativo, muito explosivo, isso está nesse primeiro andar. Ou seja, eu ainda não domino essa questão da reatividade, da raiva. Então isso está nesse primeiro andar como um condicionamento automático, né? Um gatilho automático. Do mesmo modo, se eu já sou uma pessoa mais serena, paciente, esse é o meu condicionamento que eu construí ao longo da minha jornada espiritual, e esse estado de espírito é o padrão dentro da minha organização espiritual. Então, esse é o primeiro andar. Há alguns que vão estar num estado mais instintivo, mais embrutecido, mais dominado pelas questões do ego, pela sede de poder, de glória, os desequilíbrios dos sentidos, como a alimentação, a bebida em excesso e assim por diante, e outros, tendo já se afastado dessa animalidade, dessa estrutura, já vão estar mais sublimados, visitando sentimentos mais superiores. Aí o segundo andar, Calderaro vai dizer que é onde localiza-se o domicílio das conquistas atuais e se erguem e se consolidam as qualidades que estamos edificando através do esforço e da vontade.
Então esse espaço da segunda parte de nossa consciência é onde nós estamos trabalhando pela nossa transformação. Então, como exemplo que eu citei, se eu sou alguém muito explosivo, né, muito reativo, impaciente, pode ser que eu já tenha identificado esse aspecto da minha personalidade e hoje esteja trabalhando para transformar isso em paciência, em equilíbrio, em sensatez. Então, esse segundo andar é o andar do que está consciente e aonde há o trabalho de transformação. E por fim, o terceiro andar é a casa das noções superiores, Calderaro diz aqui, indicando as iminências do que nos cumpre atingir. É o ideal, a meta superior a ser alcançada. Então a gente tem Cristo como ideal, tem as virtudes, a humildade, a generosidade, assim por diante. Esse é o nosso horizonte para onde todos caminhamos. E conforme a gente vai trabalhando, né, esses nossos condicionamentos, a gente vai cada vez mais consolidando essas virtudes. E a nossa jornada nesse plano nada mais é para que a gente ilumine esse espírito, aquilatando cada vez mais essas virtudes superiores. Bom, e aí Calderaro ele faz ainda uma observação que a gente deve caminhar por essas três esferas de nossa consciência de modo equilibrado. Ele diz assim: a criatura estacionária na região dos impulsos, que é aquela primeira fração da nossa consciência, perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Ou seja, a pessoa só age impulsivamente. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, sem a consulta ao passado e sem a organização de futuro, mecaniza a existência, destituindo a luz edificante. E os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores sofrem o perigo da contemplação sem obras, meditação sem trabalho, renúncia sem proveito. Então a gente deve equilibrar os três aspectos, né? A gente ter um norte de trabalho, que é a consciência sublimada, que são as virtudes, e ir transformando esse nosso passado, ainda apegado ao ego, às questões mais inferiores de nossa personalidade, e ir transformando isso. Bom, e aí Calderaro ele traz essas explicações para André Luiz, e depois eles vão buscar um auxílio de um espírito chamado Cipriana. Cipriana é um espírito feminino que traz uma elevada condição, né, de virtude e de conquistas morais. E ela vai ser usada nesse contexto para fazer o processo de reequilíbrio dessa relação entre os dois, né, de trazer paz a essa relação. E como que ela faz isso? Eles organizam para que durante o sono, né, o Pedro que estava dormindo, ele seja desdobrado, né? E ali naquele desdobramento, na presença dos dois, em que ambos se brigavam ali, trocavam impropérios naquela condição de espíritos, eles vão ser então envolvidos por todo o magnetismo de Cipriano. E é assim que André Luiz descreve, né, essa cena. Estendeu as mãos para os dois desventurados, atingindo-os com seu amoroso magnetismo. E notei assombrado que o poder daquela mulher sublimada lhes modificava o campo vibratório. Sentiram-se ambos desfalecer, oprimidos por uma força que os compelia à quietação. Entreolharam-se com indizível espanto, experimentando respeito e temor, presas da comoção inexprimível e irreconhecida. Aí ela segue. Seus olhos espelhavam no silêncio angustiosa perquirição, quando a mensageira, avizinhando-se, os tocou na região visual, e reparei de minha parte que antes registravam abalo mais forte e indisfarçável. Então ela se apresenta para eles, e naturalmente para eles ela é uma condição de um anjo, de uma santa, né, em virtude do magnetismo dela, e a partir daquilo ela comove eles e consegue, né, tocar essas fibras mais íntimas do coração deles. E então, depois de ter feito todo esse trabalho magnético, o que acontece é que Pedro, que já estava num esforço de renovação moral, ele leva Camilo, né, naquele grupo ali, para conhecer os esforços que ele estava fazendo no ambiente do próprio lar e assim por diante, para se convencer, para se reerguer moralmente, né?
E aí, a partir daquilo, Camilo ele se convence a perdoar ele, e ele vai ser recolhido por Cipriano para uma casa de amparo espiritual, para que ele se reequilibre o seu estado moral e psíquico. Então ali esse caso ele se resolve a partir da presença desse espírito Cipriano. Bom, e o segundo caso que a gente vai falar aqui acho que foi aqui. Voltou. O segundo caso é o caso de Cândida e Julieta. É um caso bastante interessante também. Nesse caso, o que nós temos é que Cândida é uma mãe de Julieta, e ela estava já na fase terminal da vida, no leito de um hospital, prestes a partir, mas ela não se descolava da carne ainda em função de suas preocupações com a situação da filha. Essa filha ficaria sozinha no mundo, segundo sua mentalidade, entregue aos caprichos de um homem que Cândida não confiava, que era Paulino, que por sua vez apenas queria se aproveitar da beleza e da jovialidade da moça. E aprofundando um pouco mais no contexto da história, para a gente entender o que nós encontramos, né, conforme Calderaro vai explicando para André Luiz. Que Cândida, ela é uma senhora trabalhadora, honesta, humilde, pobre, e ela tinha 3 filhos, e 2 filhos eram homens e uma mulher, e esses 2 filhos homens abandonam essa senhora em busca de uma vida melhor nos grandes centros urbanos, e ficou somente a filha. Essa, no início, né, ela acompanhou a senhora nas tarefas de costura, esse trabalho mais simples, mais humilde, mas depois ela acabou sendo seduzida, né, pela vida noturna e fácil, e passou a sair com cavalheiros. E um desses cavalheiros que ela acabou saindo era Paulino, e a partir do dinheiro que ela amealhava, né, nessas relações, ela bancava o tratamento da mãe e assim por diante. Só que, sendo uma moça bem criada, né, com a moralidade que a mãe trouxe dentro do lar, ela se culpava muito pelo fato de estar assim, né, não estava casada com aquele homem, e isso gerava um conflito interno muito grande para essa moça. E aí André Luiz vai investigar todo o campo psíquico, energético dessa moça, da Julieta, para entender como que estava operando esse mundo invisível, né, dentro de Julieta. E aí ele diz assim, nos descreve assim: vibrações pesadas, caracterizando-se por cor muito escura, desciam da fronte e fixavam-se no aparelho respiratório, represavam-se na pleura, invadiam alvéolos e daí passavam ao coração, influenciando as trocas sanguíneas, momento em que a substância fluídica das emissões mentais se evanescia, absorvidas pelas artérias. Notei, porém, que esse material oriundo da mente perturbada, imprimindo-se no mecanismo fisiológico, era assimilado pelo sangue, que a seu turno restituía ao cérebro físico, acumulando-se em todas as zonas desse mais próximas da substância cinzenta. Então o que a gente vê? Que Julieta, né, em virtude desses violentos conflitos íntimos que ela sofria, ela passou a despender energias fatais para ela mesma. Essas energias, né, da culpa, do remorso que ela se remoía ali, estava ali impregnando todo o seu organismo, primeiro no âmbito sutil e posteriormente no âmbito físico, e acumulando-se nas zonas cerebrais. E aí André Luiz segue: nesse atrito incessante, agravado pelas péssimas emissões fluídicas do ambiente, que se tornou frequentadora habitual, somente desce a regiões dos impulsos instintivos, experimentando extrema dificuldade em subir ao castelo das noções superiores. Então, assim, não só essa questão dela com a culpa, com o remorso, gerando essas energias deletérias para si mesma, mas o ambiente que ela estava inserida, ou seja, era um ambiente pesado, um ambiente com uma vibração estranha, e isso tudo também penetrava o campo sutil dela e causava esses desequilíbrios. E aí André Luiz diz que ela não estava simplesmente ameaçada pela encefalite letárgica, ou seja, uma inflamação do cérebro, mas avizinhava-se da loucura com estádios por distúrbios variados. E diz ainda, é capaz de apanhar uma pleurisia como antecâmara para a tuberculose. Então todo o desequilíbrio dela no campo do sentimento, da emoção, que não estava equilibrado, né,
se prolongado por um tempo, iria gerar essas condições para as doenças, né? Desde a loucura, né, a doença psíquica, até uma tuberculose, por exemplo. Então a gente vê como o nosso psiquismo, quando ele está desequilibrado, quando estamos envolvidos por vibrações de ódio, de culpa, ressentimento, isso tudo vai gerando uma intoxicação, primeiro no campo sutil e depois se refletindo no físico. E aí, eis que André Luiz e Calderaro vão programar uma visita novamente de Cipriana durante a madrugada para conversar com Paulino e Julieta em desdobramento durante o sono, para tentar solucionar a questão. E aí, Cipriana aparece então para esses dois e André Luiz descreve a cena da seguinte forma: diante de Cipriana, que sustentava a enferma Cândida nos braços carinhosos, ajoelharam-se ambos instintivamente, chorando comovidos. Sentiam-se humilhados e aflitos. Reconheciam ali a presença de alguma coisa do poder celestial. Isso aqui é uma constante nas obras de André Luiz, né? A gente vê que nos casos de ódio, de disputas ferrenhas, né, entre inimigos, aí, essa presença de um ser superior que constrange essas criaturas, que emociona essas criaturas, para que elas sejam tocadas, né, nesses espaços que estão mais endurecidos do seu ser. E aí Cipriana ela vai falar sabiamente com Paulino: por que persistir no vaidoso domínio de uma criança pobre por mero impulso de egoísmo e ostentação? Não te confrange contemplar a prolongada aflição de Cândida, atormentada por atroz pesadelo ante a incerteza dolorosa do porvir da filha? Que motivos te impelem a condenável procedimento? Por que te furtas a responsabilidade santificante? Então, ela vai chamar a atenção de Paulino, para que ele deixe essa postura de se aproveitar daquela jovem, assim por diante, para que assuma um compromisso mais firme com aquela jovem. E aí, por fim, né, Paulino cai em prantos após aquele forte encontro com Cipriana e as palavras que ela falou para ele. E Cipriana encerra dizendo: amanhã Cândida viverá as últimas horas de sua atual existência. Dá-lhe a paz, restitui-lhe o bem-estar, pelo muito que se mortificou para conservar a filha. E aí o homem Paulino, ele diz assim: receba a vossa palavra como se fosse de minha mãe celestial, fazei de mim o que vos aprouver, estou pronto. E aí o que acontece é que no outro dia, Cândida desperta, né? E ela logo recebe a visita de Paulino e de Julieta, agora no campo físico, na carne, né? E ela, com as poucas forças que tinha, já prestes a desencarnar, pede que o cavalheirismo de Paulino cubra as responsabilidades sobre sua filha Julieta, para que ela não fique à mercê do mundo. E aí ele diz: Julieta e eu nos casaremos dentro de poucos dias. Amanhã mesmo iniciaremos o processo de legalização do nosso compromisso, antes que qualquer circunstância interfira por empecer nosso desejo. Fique, pois, descansada, a partir de agora sou também seu filho. E depois dessa notícia, Cândida pôde repousar calmamente e ser desligada do corpo, sendo logo acolhida por Cipriana em espírito. Então aqui é um caso bastante interessante, né? Isso também há outras obras de André Luiz que mostram isso para nós, que muitas vezes o encarnado ele não parte, né, da matéria por questões que ele traz ainda, preocupações, ou ainda parentes que não se desligaram dele, e isso gera esse desgaste fluídico, esse desgaste energético, sendo que já era para esse irmão que está ali na condição de quase morte ter partido, né? Um terceiro caso que a gente vai falar aqui é de um auxílio a um paralítico. Nessa ocasião, André Luiz e Calderaro visitam a casa em que havia um menino de 8 anos de idade com uma condição bastante difícil. E Calderaro informa assim para André Luiz: é paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz, e conta 8 anos na existência nova. Não fala, não anda, não chega a sentar-se e vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana. Psiquicamente, porém, tem a vida de um sentenciado sensível a cumprir severa pena, lavrada em verdade por ele próprio. Aqui é um caso de um resgate kármico, né, desse irmão, em que Calderaro vai nos informar que noutra vida ele decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição, usando-se
dessa ocasião para se vingar de inimigos, né, nessa outra vida. E depois disso ele caiu nessas regiões inferiores, no umbral, e foi perseguido por muitas delas. Calderaro fala aqui por 200 anos. E muitos perdoaram, deixaram de persegui-lo, mas 2 ainda permaneceram com ele e estavam ali, provocando todo desequilíbrio naquela ocasião. Aí Calderaro ele segue assim: os pensamentos de revolta e vingança emitidos por todos aqueles aos quais deliberadamente ofendeu, vergastaram-lhe o corpo perispiritual por mais de 100 anos consecutivos, como choques de desintegração da personalidade. E o infeliz, distante do acesso à zona mais alta do ser, onde está o castelo das noções superiores, em vão se debateu no campo do esforço presente, isto é, a altura da região que localizamos as energias motoras. É que os adversários implacáveis, apegando-se a ele através da influência direta, compeliram-lhe a mente a fixar-se nos impulsos automáticos no império dos instintos. Permitiu a lei que assim acontecesse, naturalmente, porque a conduta do nosso irmão for igual à do jaguar, que se aproveita da força para dominar e ferir. Então aqui era uma questão kármica, né? Esses irmãos se apossaram do psiquismo desse jovem e dominaram toda a parte motora dele, assim por diante. E aí Calderaro ele segue dizendo, descrevendo a cena, ele diz: os raios destrutivos alcançaram a zona motora, provocando a paralisia dos centros de fala, movimento, audição, visão e do governo dos departamentos glandulares. Na verdade, essa dolorosa situação cronificou-se pela repetição dessa ocorrência milhares de vezes em quase 2 centenas de anos. Então eles vêm num processo longo, dominando a mente, o psiquismo desse indivíduo, até culminar numa existência que ele está totalmente tolhido das capacidades básicas para uma vida equilibrada, saudável. E ali o que a André Luiz e Calderaro fazem é inferir bálsamos de luz e amor junto à mãe do menino que estava ali no quarto, e com isso ele consegue se acalmar por um tempo e os algozes se afastam também por um tempo. Por fim, o último caso que a gente vai falar aqui é o caso em que André Luiz ele encontra seu avô desencarnado, Cláudio. Nessa ocasião, André Luiz ele vai fazer uma incursão às regiões do baixo umbral, conforme ele descreve. Eles caminham alguns quilômetros por essa região nevoenta até que eles chegam nas regiões abismais onde estava esse avô. E André Luiz descreve esse cenário da seguinte forma: enquanto densas turbas de almas torturadas se debatiam em substância viscosa no solo onde andávamos, assembleias de certos grupos volitavam a pequena altura, como bandos de corvos negrejantes, mais escuros que a própria sombra a envolver-nos, ao passo que vastos cardumes de desventurados jaziam chumbados ao solo, quais aves desditosas de asas partidas. Como explicar tudo isso? Então André Luiz ele estava ali abismado, né, vendo que havia as criaturas que rastejavam no solo, no lodo, e outras que voavam nesse ambiente do umbral, parecendo corvos, né? E ele questiona, diante daquela cena estarrecedora, se havia auxílio para esses irmãos ali. E logo, prontamente, Calderaro responde que sim, que havia muitos prontos socorro na região, que auxiliavam conforme o merecimento de cada um. E André Luiz ainda questiona sobre a questão da volitação, né? Por que esses espíritos, mesmo sendo mentes perversas e tal, por que eles conseguiam volitar? E aí ele responde, Calderaro: a volitação depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. Importa, contudo, considerar que os voos altíssimos da alma só se fazem possíveis quando a intelectualidade elevada se alia ao amor sublime. Há espíritos perversos com vigorosa capacidade volitiva, apesar de circunscritos a baixas incursões. Então ali ele explica, é uma questão intelectual apenas, mas que os verdadeiros voos da alma é apenas com o amor junto à inteligência, né? Só a inteligência, a alma não sublima. E aí, em diálogo com o Calderaro, explica que aquela região ela congregava, né, diversos almas com diversas questões, com diversos desvios, como homicídios, viciados, avarentos, cúpidos, entre outros. E eis que eles seguem então caminhando pela zona purgatorial e eles encontram um grupo de velhinhos
se apegando a uma substância lodosa ao peito, né, conforme André Luiz descreve, que eles diziam ser ouro. Então, que esses velhinhos pegavam aquele lodo no chão e colocavam no peito, dizendo que era ouro, que eles temiam perder aquela riqueza deles ali para os ladrões. E aí Calderaro explica que eram usurários, ou seja, pessoas que pecaram com a questão do dinheiro e assim por diante, e que haviam muito se apegado às questões materiais, à fortuna material transitória. Calderaro diz assim: menosprezavam direitos alheios e escarneciam as aflições dos outros, armavam verdadeiras ciladas a companheiros incautos no propósito de sugar as economias, locupletando-se à custa da ingenuidade e da cega confiança. Tantos sofrimentos difundiram com as suas refletidas ações que a matéria mental das vítimas, em maléficas emissões de vingança e maldição, lhes impõe etérea couraça ao campo das ideias. Assim, atordoadas, fixam-se aos delitos do pretérito, transformando-se em autênticos fantasmas da avareza, atormentada de miragens de ouro no deserto de padecimentos. Então eles passaram a perna, enganaram muitas pessoas, sugaram as economias de muita gente, e aí as emissões de vingança, de maldição dessas pessoas acabaram gerando todo esse desequilíbrio e essa miragem de ouro que eles viviam ali. E naquele grupo de senhores, eis que André Luiz reconhece um rosto, né? Um rosto que lhe era familiar, o rosto de seu avô Cláudio, ainda que sofrido devido à condição, ele reconhece. E não demora muito para que, ouvindo a conversa entre os homens loucos ali, ele escuta o nome Cláudio. Então ele tem a confirmação de Calderaro que ele fora conduzido ali para auxiliar no resgate do seu próprio avô, mesmo que ele não sabia no início, mas a equipe já sabia, ele for ali para auxiliar no resgate do próprio avô. E ali ele vai tentar fazer a doutrinação desse avô, né? O processo de tomada de consciência. Ele diz assim: Cláudio, sois vítima de lamentável engano, vossa casa antiga cerrou-se com os olhos físicos que já desapareceram, encerraste o espírito num sonho vão de mentirosas riquezas. A morte vos arrebatou a alma do domicílio carnal, vai mais para de 40 anos. Então havia mais de 40 anos que esse avô dele tinha desencarnado, estava naquela zona, e André Luiz estava tentando mostrar para ele que ele estava morto, né? Que ele já tinha passado a vida física. E aí, em diálogo com o avô, seu avô vai recobrando as memórias, e o velho senhor se confessa, né, que o pai desse senhor deixou uma herança para ele e sua irmã Ismênia, mas, movido pela ganância, ele acabou provando, né, que só ele era herdeiro daquela herança, e subtraiu a herança dessa senhora Ismênia, que viveu a vida na pobreza, no padecimento. E ele padeceu também com os remorsos a respeito desse ato. E ele explica, né, que desejava que o seu neto exercesse a medicina, no caso André Luiz, como uma forma de dar bom uso a esse dinheiro que ele tinha acumulado. E foi isso que André Luiz fez, ele se tornou médico. Bom, e depois disso, né, para fechar a trama, eles recebem um auxílio de Cipriana mais uma vez, e Cipriana propõe para o grupo ali que a forma de reconciliar Ismênia e esse irmão, né, o avô de André Luiz, Cláudio, seria através de uma reencarnação de ambos juntos, novamente. E eles vão então procurar Ismênia, que já estava encarnada, ela já estava encarnada, devia ter por volta de 20 e poucos anos, que ela já era casada. E eles vão atrás de Ismênia. Lá eles encontram o lar dela, que ela é em Bangu, Rio de Janeiro. E ela tinha um marido, que era pedreiro, chamado Nicanor, né? E essa jovem pretendia formar uma família em breve. E eles então, em desdobramento durante o sono, recolhem Ismênia e levam ao encontro de Cláudio, que já estava numa casa de amparo, numa casa de socorro. Ali eles dialogam. A princípio ela não consegue recordar esse passado, até que Cipriano envolve ela com abundantes irradiações magnéticas que fazem ela recobrar toda essa vida sua anterior e a relação que ela tinha ali com Cláudio. E a priori ela não se sente confortável na presença dele, mas Cipriana explica, né, sobre o plano dela receber ele como filho, e por fim tudo se encaminha. E aqui é interessante a gente notar, ele seria filho de
Ismene e Nicanor num lar pobre e humilde. E aí ela coloca: partilhar-nos-á a vida pobre e honrada, conhecerás a alegria do pão, filho do suor, com a proteção divina, e olvidará em nossas companhias a ilusão por tanto tempo nos separar. Então quer dizer, ele vai vir num lar pobre, né? Num lar de pobreza e dificuldade, e vai ter que trabalhar arduamente em virtude desse resgate do passado dele. Eles ainda dizem assim, ó, o imperativo da pobreza extrema com trabalho intensivo para que reeduque as próprias aspirações. Então é bem provável que o avô de André Luiz, nessa nova encarnação, ainda que ele queira enriquecer, o plano espiritual vai cortar as possibilidades dele, porque é uma questão kármica, que ele depure esse espírito dele abusivo, esse espírito ganancioso, que levou a quedas morais tão difíceis, né, que levaram ele à questão do umbral. Por fim, a história, o livro, ele finaliza no lar de Cipriano, que era uma instituição localizada ali nas zonas inferiores, em que Cipriana auxiliava no resgate dessas almas, na recolocação delas, no sentido de evoluir, auxiliando em encarnações e assim por diante. Bom, então esse é o resumo do livro, pessoal. É um livro bem rico, porque ele não é uma história contínua, mas um conjunto de várias histórias em que André Luiz aborda os desequilíbrios psíquicos e como esses equilíbrios acontecem, né, na esfera sutil. E é bastante rico porque mostra a lei de causa e efeito, a sua reação, a expiação, as provas que esses irmãos vão ser submetidos e assim por diante para resgatar esse passado. E nos ensina que sempre o nosso maior advogado, nosso maior defensor, né, em nossa jornada espiritual são as boas obras, é o equilíbrio da nossa energia, é buscar elevar, é buscar transmutar os nossos condicionamentos inferiores, porque conforme a gente viu, quando a gente vai se deixando envolver pelas energias mais densas e não tá consciente desses processos, a gente vai sofrer as consequências disso, né? Seja através de uma doença, seja culminando num ato que vai gerar consequências futuras para nós e assim por diante. Então essa é a nosso maior desafio aqui, né? Purificar esse nosso condicionamento íntimo. É isso, acho que eu me estendi um pouco aqui, mas por aí. Quer fazer o encerramento? Só fazer uma prece então de encerramento. Senhor,